Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje é dia de figurinos de linguagem. E o figurino de linguagem que a gente vai ver hoje é um figurino de linguagem que contrai a, a sua intersecção dividindo em interposição escalares. Uma um ponto de equalização, né? Essa equalização ela faz uma conexão com, com um paralelo, né? E aí desse paralelo nascem duas versões de contração, né? E aí essas duas versões caminham, divergem e criam várias subversões da versão inicial. Bom, essa figura de linguagem que a gente vai falar hoje é o paradoxo. E aí, esse paradoxo ele é a natureza sobre a sua possibilidade de desnaturalizar-se a progressão. Né? Então, essa natureza somos nós mesmos. E nós somos esse paradoxo porque todos nós estamos dinamicamente sintonizados nessa natureza que a gente chama de Terra e descontraindo essas fontes de energia. Então todo mundo se banha de todo mundo em em escalas de contração biológicas. Essa é correlação de meios e fundamentos que a gente busca habilidade para poder recriar, redimensionar, ela tem a sua contração que decai e implora por reencontração de anteriores, né? E aí essa reencontração de anteriores consegue elevar ou deselevar a significância desse elo e até mesmo modificar esse elo, desembaralhando os, os átomos em suas contrações. Então agora a gente pode ver um pouco desse desequilíbrio constante, buscando sobre as concentrações sensíveis o reequilíbrio paradoxal, né? E aí o que é paradoxal? Que a gente sempre tem uma espécie que descontraria a outra em um plano de intersecção de escalas. Uma sempre preda a outra. Uma sempre é empecilho da outra. E aí a gente tem o que a gente chama de teia ou cadeia alimentar. Essa genealogia é o paradoxo do ponto inicial. E aí esse ponto inicial ele precisa despontualizar-se para poder fazer a condução enérgica sobre todas as bandas, todos os caminhos
de percussão possível. Porque esse perder também é o se achar. E isso já é o seu paradoxo. Perder para se encontrar. Bom, vamos ver aqui nas lâminas uma desintegridade para encontrar intimidade nesse tipo de entendimento, né? O entendimento que fez o homem a conferir, né, na linguagem o paradoxo, essa confecção lógica. Então eu coloquei assim para nós, ó, paradoxo. A impensilidade de uma escala bem armadurada pela impensilidariedade do compasso desintercedido pelas divisórias oposicionadas. Ou seja, os intemperismos de razões dimensionais. Então, como se esses intemperismos de razões dimensionais fizessem obrigações nas proporções de estados possíveis, no sentido de oportunidade, né? Então, oportunismos de compasso desapreendido, paradoxo, né? Essa pressão na atenção que reage à atenção dividindo ela em dois vetores de oposição, ou seja, o x, é isso aqui, ó. Você tem um vetor que está contraindo um núcleo, um ponto. E aí esse vetor encontra uma reação para desescalar um meio de compasso, de percussão. E aí a gente tem um empecilho promovendo um novo arranjo vetorial na natureza. E aí a gente tem a evolução de arranjos vetoriais que descompreendem a intersecção desescalar de forças contrárias, forças opostas. Então elas são necessárias para fazer arranjos, né? Arranjos florais. E aí esses arranjos florais celularmente se acontecem pelo princípio paradoxal das naturezas em escalas de dinâmica, de energia. E tudo isso são impensilidades desses processos, porque a nutrição ela tem os seus repartimentos de estados. E aí esses repartimentos acontecem pelo instante e pelo passado e futuro, que rege a contração nuclear desse ponto, que vai despontuar sobre esses três estados o empecilho da atualização. Esse empecilho da atualização vai gerar arcos de contração nuclear. E aí esses arcos eles vão encontrar sempre o seu meio de arco compassar ao ambiente a subtração dos seus opostos. Então olha só,
a gente tem um meio de arco. Então você tem a contração inferior e essa contração superior. E no meio dela você tem a contração que propaga, que viabiliza compasso. Então essa contração é o compasso. Compasso entre as suspensões de contração positiva e negativa. Positiva e negativa. Entre as suspensões de contração com mais ou com menos alimento, com mais ou com menos energia. E aí você tem o equilíbrio, que é a sobrevivência, que é a sua natureza pessoal, que é o reconhecimento das sensações confluentes. Então, olha só, esse meio aqui, ó, ele sempre é a identidade vetor. Só que você tem a desidentificação desse meio pelas várias realizações que suspendem esse meio sobre reações. E aí o paradoxo ele surge então sobre a hipencialidade de uma descarga. Essa descarga ela vai criar para nós fronteiras por conta da contração. Vejam só, você tem o meio e esse meio ele sempre escala. Essa escala de dinâmica ela tem os pontos de identidade e os pontos que não fazem identidade. Quando ela chega num ponto que não há identidade sobre todos os vetores de plano, de dimensionalização ambiente, ela faz uma colisão. E aí essa colisão aqui, ó, gera o hipencílio do estado. Esse hipencílio do estado faz os pensamentos se dividirem. Só que dependendo dessa reação, a divisão ela procura o meio equilibrado de se dividir. E esse meio é um paradoxo do estado anterior. E esse estado anterior ele sempre vai revelar uma energia de desassociação. Essa energia vai criar dois fundamentos antepostos que sobre a colheita gera uma energia de aniquilação. Então a gente tem a diametração oposta desse evento, né? Que juntos formam uma unidade, formam um ponto maior, ou seja, uma ordenada maior. E olha só, a inteligência ela parte dessas formas de meios de passagem, né? As divisões que fazem essa crucificação de verdades. Porque uma verdade só vai continuar sendo verdade se você dividir ela bem. Se você criar um meio de divisão que encontra
a verdade eterna. E olha só a forma, né, que desescala a verdade. A natureza. Então agora a gente tem esses desafios do homem sobre os protestos das sensibilidades. Então a sensibilidade, ela colhe ao meio. E sobre esse acolhimento do meio, ela se divide para poder se ressurgir em um meio mais de conversão com a natureza, né? E aí isso tudo é um sabor, ó, que desroda ao plano do ambiente. Então a gente está sempre tentando dizer sobre a sensibilidade do meio ambiente as rodas de contrações que desempecilham o equilíbrio. E aí a gente encontra o paradoxo, que mais uma vez eu volto a eu retomo a tomada, até porque a gente tem a simetria e o meio dessa simetria que gera o que a gente chama de equilíbrio, ponto de equilíbrio. Né? Ponto de equilíbrio. Então, toda pausa, todo para, descontrai um instante rítmico. O que isso quer dizer para nós, essa descontração do instante rítmico? Que sobre o entendimento das ondas, as ondas, elas sempre são dinâmicas. Não existe nenhuma onda estacionária. O princípio da onda é o dinamismo. Você não para uma onda. E aí, essa onda, quando você cria uma pausa na onda, o que ela faz? Ela faz o desempecilho dessa onda. E aí ela faz sobre esse centro ou esses centros materiais de pausa, ela vai fazer a divergência. E aí essa divergência vai criar o desparalelo desse centro. E aí esse instante sendo desparalelado vai gerar dois desse meio. Então você, dependendo da proporção do meio, você tem isso aqui, ó. Entende? Então a gente tem sempre essa desescalar. Isso vai depender da proporção. 2, 3, 4, 5. E aí esse caminho ele vai ter a mesma inflexão potente que esse. Porém, o que a gente vai, o que se tem? A gente tem dois duas oposições que são idênticas, que têm identidade, né? Que possuem identitariedade. Essas duas posições juntas, elas se formam uma integridade. O que isso quer dizer? Né? Como se a gente pegasse
a boca, né? Quando a boca está fechada, você tem um arco de dentes, né? Você tem uma arcada dentária firme. Só que quando você abre a boca, você já tem duas diametralmente opostas. Porém, elas são bem encaixadas por sua confecção. Vamos ver aqui, ó, sorriso fechado. Então, quando a gente fecha a boca, a gente tem uma arcada dentária. Quando a gente abre, a gente tem duas. Vou dar outro exemplo, né? Nós temos no corpo todo um lado, assim, ó. No corpo todo a gente tem esses empecilhos, ó, que formam para nós que são desse ponto, são paradoxos dessa unidade, né? Regenciam essa unidade. E aí, quando você tem a união, não existe o paradoxo para esse ponto, né? Então, o paradoxo, ele só existe, vamos anotar. O paradoxo só existe enquanto não há a aniquilação dos arcos simétricos. Ou seja, as palavras diametralmente opostas ao eixo núcleo cognitivo da versão de palavra status. Então esse é o paradoxo. Quando você tem o paradoxo complexo, você consegue fazer uma estátua. Um estado. Quando você não tem, você não consegue, você não consegue equilibrar um estado. Até por isso, para você fazer um paradoxo na escrita, você precisa lançar a ideia no ar, convidando, mesmo que subliminarmente, as duas partes desse eixo de menção de dados representatísticos. E é mais ou menos isso, né? É o empecilho desempecilhando. A hipensilidade de uma escala bem armadurada pela hipensilidariedade do compasso desintercedido pelas divisórias oposicionadas. Então, para que serve um paradoxo? Para desinformar a apreensão significada, né? Ou seja, o paradoxo ele é como um estilingue que provém ao olhar do leitor
um pedaço de mira, né, para poder fazer para poder fazer esse elástico confluir sobre a suspensão da frase, né? Da arquitetura que desencanta os sentimentos, né? Então, o paradoxo ele tem essa armação. E aí, quando a gente está lendo, a gente contrai essa armação assim, ó. Desenhar. A gente pega a palavra, laça ela aqui e laça ela aqui, ó, e tenta fazer um desfecho, né, sobre o vetor do nosso entendimento. Então a gente descruza para poder verter esse paradoxo e criar um domínio de entendimento. Só que esse entendimento, ele tem, como é um paradoxo, ele tem vários acordes dentro dessa desescalar de atenção. E aí, essa sensação desescalar, sendo escalada por esse vetor, causa um certo apego, sabe? Por conta dessa onda aqui, ó. Chega aqui. E aí aqui você faz isso aqui, ó. Que faz meio que uma entorção. Legal, né? Vamos ver aqui, ó. Toda pausa desconstrói o instante rítmico. E aí essa desconstrução a gente já viu que tem essas oposições. A vida de uma visão depende da dinâmica dos fluidos internos, que são uma aquarela de reação externas, buscando apreender as descargas divergentes em convergência de noção avistada. Então, o que isso significa? A nossa visão ela já é um paradoxo corrente. Imagine que essa é a nossa visão. E para poder, de um olho para outro olho, conseguir a harmonização da visão, a gente precisa construir a desescalação das ondulatórias dos fótons, né? E aí a gente só consegue esticando esse vetor que desestrangula os dois olhos em uma unidade de vista, né? de ponto, de átomo, de meio de campo. Então olha só o que é o meio de campo formando a imagem. Aqui ela está assim, aqui ela está aqui assim, e aqui ela já está aqui assim, ó. Eis a imagem dentro de nós. E aí a gente consegue, dentro desses fótons entrando em nós, ó, como se fosse vento, a gente consegue desarritmificar a dinâmica desses fótons que entram a partir da hipensilidariedade, ou seja, das contrações que esses empecilhos descarregados entre os dois olhos formam um meio de cognição, um eixo de rima um eixo de rima de aceleração. Legal? E assim a gente consegue fazer as distributivas
distributivas horárias e anti-horárias dessa visão. Ou seja, essas descontrações elas aceleram ou desaceleram esses fótons sendo pressionados nas nossas portas. Bom, todos esses fótons eles funcionam por combustão, né? As células elas têm o metabolismo dos fluidos e todo o material que causa contração nessas células faz um gasto de fluidos entre as organelas. Esses fluidos são qualificados pela propensão receptiva de nutrientes que o sangue desencobre, repartindo sobre a circulatória. Então a gente lê o sangue sobre o metabolismo das células, né? Nós lemos o que está no sangue. O sangue é um tecido e ele atesta as células pelas diferenças de pressões celulares que os meios externos entregam desequilíbrio ao meio interno sobre a dinâmica, até que o meio interno consiga comprimentar ou comprimir esse paradoxo, criando a redimensão unissimétrica de todos esses disparos ambientes, de todas essas descargas ambientes. Então esse é o equilíbrio na forma instante de instantes. Só que olha só, esses empecilhos de equilíbrios estão em várias dimensões. Como que a gente consegue encontrar uma dimensão para todas essas sensações? A gente consegue pela associação sistêmica dos órgãos, né? Essas associações sistêmicas conseguem, sobre a oratória do ambiente, fazer a soma de todas as contrações sensitivas que ele entrega. E aí essas contrações são sobre os espelhos da mente, que são os órgãos que encontram descontração sobre a simetria, a aferência e a eferência dessas contrações que eu falei, que são os meios de compassivamente fazer essas distribuições de colinergias. Um sistema muito elegante que faz isso, até mesmo com feedback, que é meios de acelerar ou frear esses metabolismos, são são o sistema endócrino, ou seja, são as glândulas que produzem hormônios. Hormônios são neurotransmissores, são comunicantes, são células comunicantes que melhoram ou pioram o gradiente de modificação metabólica da célula. Ou seja, ele avisa quando a célula está em suspensão. Então, quando a célula está em suspensão, ou seja, está com uma vibração muito excedida, está super quente ou super fria, os hormônios eles atuam para poder convergir maiores, enzimas para poderem atrair maiores nutrientes ou maiores fendas de recepção para poder regular a atividade dessas células, Até porque essas células elas só se submetem
ao estresse, porque a gente acaba colocando elas aos estresses, né? Ou seja, a alimentação ela pode colocar as células ao estresse, é, o meio ambiente pode colocar, é, os odores, tudo, por exemplo, se você sofrer acidentes, isso coloca, né, essas células em sensibilidade muito grande. E aí, em um texto, como é que você faz isso em um texto, né? Já que a gente está colocando isso no figurino de linguagem. Em um texto, você coloca é, hum, é, hum, você coloca na assimilaridade da frase que vai descontrair a coesão textual que vai entrar subsequentemente ou que tem a necessidade de contrair ou efluir a frase anterior. Toda frase ou toda ideia dentro de uma frase ou uma cadeia de frases precisa ser uma célula para acelular vaga de compasso. Se você não tem essa vaga de compasso, você perde esse vetor e perde a simetria de um plano de contração. Pois quando a gente está num plano e descontraindo a esse plano, mesmo que seja imaterial, a gente precisa sempre acreditar que esse plano existe e que ele está bem armado nessa entrega de conteúdo, nesse compasso de palavras, de dados. Pois aí a gente consegue sensibilidade cada vez mais focal. E esse plano cada vez se torna mais vivo para as nossas células, para a celulação delas. Então, o paradoxo ele pode fazer você ir mais para o centro, ou mais para dentro do plano das ideias, ou mais para fora. O paradoxo ele consegue navegar entre profundidades de planos, né, de atenção. E aí, por classificação de visão, as versões reagem às contrações escalares, emitindo os limites periféricos. Bom, isso a gente já falou. Todo instante tem uma coberta, e essa coberta redimensiona o dialeto, a temática da área, que geometricamente diz a interface, promoção de afinalidade estática. Não, porque a estática ela é uma ilusão de troca de olhar, de troca de escalas, né? De pontos de interferências escalares. Quando a gente tem esse modelo aqui, ó, daqui, se eu colocar uma corda até aqui e começar do meio, pegando um meio, sempre pelo meio, sempre vai haver uma troca de marcha que partilha uma mudança significante, né? Uma mudança que consegue caminhar. Ou seja, se você saltar esse ponto aqui, ó, você tem um risco maior. Os riscos de saltos, né?
Porém, se você for cada vez fazendo meioses, você tem garantia de condução, que é tudo que um sistema elétrico quer. Tudo que o sistema elétrico, e o organismo tem um sistema elétrico, e o texto tem um sistema elétrico, e a palavra ela tem um sistema elétrico. Tudo que um sistema elétrico quer é condução. Porque sempre quando ele está sobre potência, ele vai estar só conduzindo. A artificialidade dessa condução é a gente que sente. Ele não sente nenhuma artificialidade, porque o sistema elétrico ele nasceu para isso. Né? Vamos ver aqui se a gente acha. E aí esse sistema, esse circuito, ele vai ser positivo, né? Ele vai conseguir bem. Agora, se você faz um circuito que precisa de pular condução, você vai precisar de definir muito bem e crer muito bem que ele sempre vai pular e vai conseguir chegar, né, sobre esses pulos no outro lado do pulo de condução. Então, esse pulo de gato para um circuito elétrico, ele é muito perigoso. Você precisa de fazer com que esses pulos sejam bem precisos. E aí, quando você divide esses pulos ao meio, você diminui a precisão. Ó. Ou quando você você estica esses pontos, você também diminui a precisão. Só que esticar ponto não dá. O ponto é ponto, né? Então o que você faz com o ponto? Você vai dividindo os meios de ponto. E aí com essa divisão, você cada vez coloca mais próximo esses pontos e cria um plano de condução fácil, até que essa condução ela seja elevado à circulatória. E é isso que a gente tem, né, no modelo. Só que a discirculatória emprega duas vias que circulam com redefinições menores dessa via maior. Ou seja, essa interseção, essa natureza, que é uma interseção por natureza, esse elo aqui, ó, essa natureza, ela faz a desinterseção. Só que para ela fazer uma desinterseção e continuar sua condutibilidade, ela precisa dessa certeza, né? E aí essa certeza, ela cria esses dois caminhos, porém esses dois caminhos eles só acontecem enquanto eles têm essa ligação, essa diametração. E toda essa diametração ela vai fazer isso aqui, ó. Se ela fosse normal, ela caminharia assim, ó. Só que com a divisão, eles perderam esse ponto para poder experimentar esses, né? Ou se encontrarem em um outro ponto, né? Só que ainda continuam. Se eles existem ainda, eles ainda têm esse elo.
e ainda eles seriam esse daqui, ó, se continuasse. Bom, isso é muito legal. Então isso é a coberta, né? Todo instante tem uma coberta. E essa coberta redimensiona o dialeto, a temática da área que geometricamente diz interface, promoção de a finalidade estática. E aí essa finalidade estática, ela está para os protestos, os processos realizados por esse ponto aqui, ó. E o que é esse ponto? Esse ponto é uma matéria. É algo que desmaterializou duas passagens, dois circuitos. Era para ser um circuito apenas, sobre a integridade da sua geração. Mas a desmaterialização desse contato aqui, ó, fez dois circuitos. E se eles sobrevivem, eles estão para isso. Então eles nunca vão ser esse equilíbrio. Eles sempre vão estar vindo para cá e vindo para cá. Só que a gente sempre vai ter certeza, né, dessa vinda, que se eles estivessem juntos, ó, olha para onde que eles estariam. É a lei do quadrado. É a lei do quadrado, perfeito. E isso é a lei da natureza, meu irmão. Não tem como, né? Se você quer ver? Lei do inverso do quadrado. É isso aqui, ó. A lei do inverso do quadrado descreve uma relação fundamental que também vale para a intensidade da radiação de uma fonte de luz. Segundo ela, a intensidade da radiação de uma fonte de luz, ou seja, a potência gerada por uma unidade de área, é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte. O que isso quer dizer? Inversamente proporcional. Que o feixe de onda, né, que sai de uma fonte, ele vai ter tipo assim, vamos colocar aqui na base, o inverso do quadrado. A gente tem um quadrado. E aí o inverso do quadrado ele é isso aqui, ó. É o que a gente acabou de ver ali no empecilho, né? O inverso do... Aqui, ó. Vamos pôr que a fonte está aqui. E essa fonte emite, né? É a fonte da natureza. E ela emite uma energia e essa energia ela vai ser parada por algo, né? A gente vai ter o para, né? E aí o ponto de para vai ser desordenado pela interseção da fonte, né? Então a gente pode fazer tomos aqui na fonte, ó. Um tomo, 2 tomos, 3 tomos, 4 tomos, 5 tomos. Em cada tomo desse, o valor da fonte, né? Se eu tenho um valor, se a fonte equivale a 1, a lei diz que a energia que chega daqui, aqui, ó, vamos pôr aqui, ó, a fonte 0, né? E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, quanto mais a fonte caminha,
ver. Aqui, ó. Da esfera, fonte pontual. A intensidade na superfície da esfera vai ser... Não, pera aí, vamos melhorar essa explicação. Então aqui você vai ter um quadradinho assim, ó. É como se a gente realmente pintasse aqui, ó. E aqui vai crescendo, né? Você só tem um crescimento. E esse crescimento é inversamente proporcional, né? Se você tem 1, vai ser 1 ao quadrado. Se você tem 2, você vai ter 2 ao quadrado. Ó, 2 ao quadrado. Então, se você tem meio, isso quer dizer que é 2. Você tem 2. Deixa eu ver aqui se eu tô... Lei do inverso do quadrado. Conforme a distância aumenta, a potência diminui, mas a área aumenta. Então é isso aqui, ó. É exatamente isso. Lei do inverso do quadrado. Então você tem a fonte. A fonte é a potência. Conforme a distância aumenta, você tem uma menor potência da fonte, ó. Mas a área de que a fonte contamina é maior. Então é exatamente isso aqui, ó. Você tem a contaminação de vários quadradinhos, porém com potência menor. E a sombra é mais ou menos isso, né? Então isso nos assombra, né? Isso nos assombra, porque a fonte, o caminho dessa fonte que a gente está falando, ela consegue, mesmo com menor potência, crescer, né? Crescer por nutrição. E o ambiente ele se projeta para nutrir aquilo que já se assombra. Quando você tem esse empecilho, você sempre vai ter esse caminho aqui, ó. Você vai ter como que eu explico isso aqui? Vamos ver aqui, ó. Você vai ter uma alta potência, porém você não vai ter... Não é isso. Tá, vamos ver. Esquece isso que eu falei, que isso vai desgerenciar a natureza. O que é esse ponto aqui, ó? Esses pontos aqui, eles vão fazer no universo? Eles vão sempre procurar, mesmo que de forma assombrosa, aquilo que eles seriam, né? Ou seja, o ponto desse status. E aí eles vão utilizar recursos da natureza que desassemelham esses seres.
Então, essa é uma procura por desassemelhação. E a natureza, ela trata isso no processo de evolução e das recombinações gênicas, né? E aí a gente tem esse caminho possível na natureza, que sempre se afasta desse ser. Por quê? Algo confluiu com isso e deu errado, né? Algo foi conflituoso, foi hipencilhado. Hipenciou demais, esse parado vai virar um doxo. Não, essa é muito doida, viu? Mas é a natureza, né? Vamos ver aqui se a gente tem mais coisas. Ah, tá. Então, por que a gente tem esse paradoxo no texto, né? Porque às vezes é uma estratégia para você buscar uma ampliação daquilo que se fala, né? Você fazer o leitor se sentir à vontade para encontrar o elo de cognição, o elo de coesão sobre essas variações aqui, ó, possíveis, né? Se ele encontrar aqui, ó, ele vai encontrar aqui, depois ele vai conseguir achar esse A e vai para perto. Então ele consegue caminhar entre profundidades. E aí todos os textos eles têm sentidos profundos, né? O aprofundamento linguístico. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Utilizando vários conhecimentos para poder ampliar o entendimento de um figurino de linguagem. Até porque esse figurino de linguagem ele fala para nós do encanto da natureza e das formas de cantar esse encanto, né? Bom, sobre esse figurino de linguagem, a gente falou a esse respeito disso. Tem muitos desencontros para poder realizar com esse figurino, até porque as relações animais leem e se contrai a partir dessas controladorias, e toda essa engrenagem de associação constrói possibilidades de desassociações. Esses eventos que a natureza possibilita nos colocam sempre a uma rima superior, ou seja, existe sempre a crença advinda do poder da natureza que ela aspira entre as várias formas de leitores que a gente existe dessa natureza. E aí esse consumo, ou seja, o diálogo, leva as pessoas a desesportarem recursos para salvar-nos dos hipencílios que já foram feitos, né? E aí toda a natureza ela busca desempencilhar sobre as forças da natureza esse empecilho para fazer que a natureza consiga a harmonia para que isso seja aproveitado na nossa vida, né? Então sempre há esse aproveitamento e sempre há as bandas que nos colocam para aproveitar, né? Até porque o princípio da natureza é a dinâmica, né?
quando existe algo que não permite essa dinâmica, ela se conflui, né? Ela se desempensilha. E esse desempensilho vira para nós um paradoxo a partir da natureza, e esse paradoxo encontra um caminho de percussão até achar a sua qualificação em decomposição positiva e negativa. Ah, então vamos chegar nisso aqui. Peraí, faltou isso aqui. E o que é isso? Né? Quer dizer que esse aqui, ó, esse era o todo. Aí nessa divisão, esse aqui tinha o mais e o menos, né? As contrações mais e menos. E agora a natureza está procurando quais são os mais e os menos desses, que vão fazer isso aqui, ó, essa engrenagem se encaixar. Mas a natureza também sabe que se esse mais e esse menos continuasse sendo, eles seriam esse daqui, ó. Então essa é dessas contrações que a gente fala, ó, do superior, do inferior e do meio de compasso. Então você desritmificou sobre empecilho, sobre paradoxo, isso aqui, ó, o leitor ele vai ler isso aqui, mas o escritor ele vai escrever isso daqui, ó. E às vezes o leitor ele vai buscar sobre vetor e sobre essa lei do inverso do quadrado perfeito, essa lei do inverso quadrado, ele vai encontrar a fonte ou o todo que seria, né? Que é esse caminho de encontros. Então, essa era a chave para a gente terminar o vídeo. Essas contrações que conseguem admitir que esse empecilho, esse paradoxo, encontre uma identidade e uma unidade de percussão. Então, olha só o que acontece com esse. Ele começa a fazer o seu empecilho. Esse caminho aqui agora vai gerar o seu empecilho. E olha só o empecilho. Né? Então, tudo isso na natureza consegue formatar o plano e fazer vários planos nessa vida. Né? Então, até por isso que a gente tem vários planos. Né? Nós temos vários planos porque a natureza permite sobre os contatos, né? Sobre todas essas consumos, esses diálogos desses atores. Então, ainda bem que a gente conseguiu caminhar cientificando tudo isso para chegar no dia de hoje e brindar os nossos conhecimentos cantando essas atenções, né? Bom, então isso é o que eu tinha para falar sobre figurinos de linguagem. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!